Olá, você está no MangaCast, o podcast do Mangaka. Hoje a gente vai falar sobre um desenho muito famoso que fez muito sucesso e se chama A Caverna do Dragão. Talvez para quem seja mais novo não conheça, mas é até uma gíria, né? A Caverna do Dragão, quando algo não termina, né? A pessoa fica ali naquele karma ali, né? Então, por quê? Caverna do Dragão se baseia num acidente que acontece num parque de diversões e alguns jovens bem mundanos eles falecem, né, e vão para o inferno. Obviamente, pelo nível de obtusidade muito alto. Então já viu, né? Aí o mago, o mestre dos magos, né, que é o pai do mago Merlin, ele vai lá e começa a ensinar eles, pega eles literalmente para ser ali os alunos, né? No caso do grande mestre dos magos, muito famoso, né? Porque é interessantíssimo, porque ele só fala em enigma, daqui a pouco some e tal, então tem sempre essa brincadeira, né? Mas o ponto é que por que ele faz isso? Na realidade, o nível do lugar, como é o inferno, tem de tudo literalmente, principalmente seres monstruosos, dragões e seres esquisitos e masmorras, tanto que o nome é esse, né? Então é literalmente o inferno. Por quê? O que é o inferno mental? O inferno mental ele nada mais é do que a pessoa ser muito mimada. Então, se a pessoa é muito raivosa, muito infantil, muito mimada, muito obtusa, muito preguiçosa, é contra Deus, é contra os deuses, é contra santos, anjos, arcanjos, Buda e por aí vai. Essa pessoa, ela automaticamente ela é do inferno. Então, esse ponto é um ponto muito importante, tá? Por isso que é bem óbvio, tá? Para quem for assistir já na primeira temporada, fica gritante isso. E outro ponto importante também é que, obviamente, a meta deles é voltarem, né, para o mundo normal, né, para o mundo civilizado. E aí o que acontece é que eles toda vez o mestre dos magos sabe como faz para voltar, mas toda vez que ele dá uma solução para os rapazes, na verdade, é aqui que entra o grande lance sobre esse podcast, sobre esse episódio. Na realidade, como eles estavam no inferno, o que eles tinham que fazer, e o inferno é uma coisa 100% mental, eu sei que hoje em dia foi ensinado que mental significa mentira, mas não, é o inverso. Mental é boa parte da realidade. Então, como o inferno ele é 100% mental, o que acontece, claro que às vezes alguém pode até ir de corpo físico, né? Mas aí o que acontece é o seguinte, ele deu ali para cada um estereótipo. Então, um cara que ele era ator e comediante bonitão, ele pegou ali o escudo e o estereótipo do herói. A moça ali, tem até uma piada, né? A morena bonita pegar no bastão, bastão cresce. E aí tem ali o líder, né? Que é aquele, o loiro de olho azul, destemido, né? E aí, tipo assim, então cada um tem estereótipo, né? A mocinha que recebe a capa do Hades, que é a bonitinha, né? Que tem um jeitinho meio de feiticeira tal, né? Então você vê que tem estereótipos já antes. E, obviamente, o menino bárbaro, né? Que é bem grosseiro e tenta resolver tudo com agressão, né? Aí ele tem um unicórnio, né? De estimação. E também tem um menino mago, né? Um adolescente ali que tá aprendendo magia ali. E o sonho dele é ser um grande mago. Só que tem um grande lance. No final, esse mago ele fica ali com o mestre dos magos e com Merlin para poder aprender magia e vira aluno do Merlin. Eu falo nesse tom de aluno do Merlin porque o Vingador é o Merlin. Então, ele vira aluno do Vingador, ou seja, ele passa 3 temporadas lutando contra o Vingador dia e noite e depois vira aluno e praticamente melhor amigo, né? Então esse desenho ele tem muitas analogias, muita coisa mesmo assim, muita metáfora e muita coisa até realista, bem interessante. Ah, por exemplo, na maioria dos episódios, uma coisa que o Mestre dos Magos deixa bem claro para eles é que para eles conquistarem a meta deles, eles vão ter que ajudar algum tipo de povo por ali. Tanto que no último episódio ele fala exatamente isso. Abre-se o portal para eles voltarem, né, para o mundo. E ele fala: ó, se vocês quiserem ficar, ainda tem muita coisa aqui para melhorar. Agora a pergunta é: por que quem mandava no inferno era o Mestre dos Magos e o Mago Merlin? Por quê?
né? Não era para ser o Hades, alguém desse tipo? Então, aí que tá. O Hades, ele é aberto de uma caixa ali e tal, tanto que não pode falar o nome e tal, porque ele é um deus da destruição ali, da punição, né? E o Vingador, ele não tem aquela aparência. Na realidade, ele é um cara normal ali fisicamente. Só que ele ficou com aquela aparência justamente por fazer um pacto com o Hades. E aí o Hades colocou ele para cuidar do inferno. E aí o Hades pode ir para outros planetas, dimensões, enfim, paraísos e pode fazer outras coisas. Enquanto o Vingador fica ali cuidando do inferno para ele. Então, e ele fala, pô, eu cometi esse erro, tal, né? De cair nessa, tal. E aí eles têm a chave mental do Merlin, né? Que é o Vingador. E aí, ao invés de jogar fora, né? Que seria o plano do Hades, porque se um humano jogasse fora a chave mental do Merlin, ele seria para sempre, entre aspas, assim, aquela forma. E se não jogasse, se colocasse na porta, né? Que abriria a mente, né? Abriria a luz ali. E aí abriria o portal e trancaria, porque aquela é a chave que fica com Aiacos, né? É a chave da mente do inferno. Então, como eu falei, é um lugar 100% mental. Se tiver a chave da sua mente, simplesmente você fica lá, trancado literalmente. Então, tanto que o Eric, né, que é o herói, ele fala pro Hank, ele fala, ó, a gente aqui, cara, a gente não vai sair desse lugar, a gente virou prisioneiro aqui, cara. Entendeu? Por quê? Porque, pô, 3 temporadas tentando sair todo episódio e, entre aspas, cada hora acontece alguma coisa que eles precisam voltar, é meio estranho, né? Óbvio que eles sempre desconfiaram bastante do mestre dos magos, porque e do lugar, porque vamos combinar, né? Tem que ser muito idiota para não perceber, né? Então o que acontece é que literalmente o mestre dos magos usou, entre aspas, eles para trabalhar para ele lá, para consertar o inferno e tal. Só que, além de fazer obviamente essas boas ações, uma coisa muito interessante que tem no desenho, que fica gritante também, é a questão do porquê que o Mestre dos Magos fez isso. Não é só por causa do inferno e do Mestre dos Magos, e sim também muito por causa deles, porque quando eles morreram, eles foram pro inferno. Isso é quesito que eles não eram também lá muito, né, flor que se cheire. Então, tanto que você percebe nitidamente que é uma luta para eles conseguirem ajudar o próximo, né? Eles ficam literalmente só pensando neles o tempo inteiro. Então, isso fica bem gritante. E o menino mago ali, ele arruma uma namoradinha e tal, e aí no final ele desencalha. Interessante isso, porque ele tem um estereótipo do cara que sofre bullying e tal, né? Detalhe, é o primeiro, esse é um isekai raiz mesmo, né? Mas o ponto é que isso é bem interessante, né? Porque ele é sempre zoado, ele é sempre visto como o loser ali, mas se você prestar atenção, todo episódio ele resolve bastante coisa ali, né? Então ou seja, parece que vai dar errado a técnica dele e não dá. Então isso é bem interessante, eu achei bem interessante porque o Mestre dos Magos, ele fica nitidamente tentando mostrar a cada episódio para eles que eles precisam também se autorresolver, literalmente uma terapia, e eles precisam terem essa capacidade de ajudar o próximo, de pensar no próximo, né? Isso fica muito gritante no episódio que o Eric, ele vira ali um reptiliano, tem até o tridente ali, aí ele vira o líder dos reptilianos, e o Mestre dos Magos fala para ele, olha, se você quiser voltar, né, à sua forma normal e voltar pro seu mundo, você vai precisar ajudar essa galera. E aí ele vai lá, vence o gigante lá, que era um tirano, que estava atrapalhando lá a vida deles lá, e salva eles e vira o herói lá deles. Só que é interessantíssimo esse episódio, né? Porque no fundo ele conseguiu a meta dele, mas por ter um tempo muito curto para voltar, já poderia terminar o desenho aí, mas por ter um tempo muito curto para voltar para o mundo dele, ele acaba voltando, né? Para fazer o efeito do colar. Isso me chamou bastante atenção no roteiro, porque é bem assim hoje em dia, né? A galera, quem é muito mundano, acaba não pensando muito e acaba não conseguindo resultados interessantes muitas vezes, porque pensa muito desesperado, né? Então fica aquela coisa assim que, tipo, depois de alguns minutos já teve o resultado, ou seja, se tivesse ido, teria dado tudo certo. Então é bem gritante, assim, tem alguns episódios que tem muita coisa assim, muito gritante mesmo.
que chama muita atenção para esse quesito. Ou seja, o roteiro ele é bem gritantemente nítido, que é feito como se fosse uma terapia, né, para a pessoa assistir e tendo ali essas reflexões, né? E tanto que tem várias frases do Mestre dos Magos que literalmente para ensinar a pessoa. E também tem um episódio que me chamou muita atenção, que é aquele que é como se fosse do Velo de Ouro, que na realidade é o Grimório de Ouro, que literalmente também dava para eles ali. Ali fica muito gritante que eles estão no inferno, porque é uma sala do julgamento, de reencarnação, encarnação e pena, se a pessoa, o que vai acontecer com a pessoa. Então ele literalmente tem esse livro. E esse livro, que dá literalmente todo o poder, é o livro ali, o Grimório de Ouro.